Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os vírus, né? Nós vamos ver as características principais, alguns conceitos que vão ser bem interessantes. Então vamos lá. Então, iniciando aí na questão de transformando antigos inimigos em aliados. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente não pode negar, né, que a maioria dos vírus, né, e nós temos um aí bem perigoso, né, que tem atacado a humanidade, o Covid, que a maioria dos vírus eles prejudicam os seres vivos. Principalmente pelo fato de que todos os vírus eles são parasitas e eles só se reproduzem, né, se for no interior de uma célula viva. Muitas espécies de bactérias, por exemplo, elas podem causar doenças em plantas, animais. Contudo, apenas uma parte delas, né, utiliza a estratégia parasitária para viver. Então é muito diferente, por exemplo, das bactérias, aliás, dos vírus. Pasteur, né, e Robert Koch, eles descobriram, né, que certas doenças humanas e de animais podiam ser causadas por alguns tipos de bactérias, o que eles passaram a chamar de micróbios, justamente porque são muito pequenos, né, são formas de vidas muito pequenas. Então, os estudos mais recentes aí, né, vem mostrando que alguns micro-organismos, né, que estão presentes aí nos diversos ecossistemas, eles apresentam um potencial, né, para o desenvolvimento de tecnologias que vão envolver o vírus e as bactérias. Nós vamos ver mais adiante o que é isso. Por exemplo, nós vamos chamar de fábricas microbiológicas, né, que são utilizadas para a produção de proteínas humanas, como é o exemplo aí no caso da insulina e do hormônio de crescimento. O que tem a ver bactéria, fábrica biológica, insulina e hormônio de crescimento? Tem a ver que os cientistas, eles de certa forma enganam as bactérias. O que é isso? Quer dizer que eles implantam no DNA bacteriano o gene que vai expressar, por exemplo, a insulina ou o hormônio de crescimento. Então, toda vez que a bactéria ela se duplica, né, ela passa por uma mitose, o que vai ocorrer? Aliás, toda vez que ela passa por uma mitose, não. Toda vez que ela passa por um processo de divisão binário, né? O que vai ocorrer? Ela automaticamente vai reproduzir aquele gene que foi inserido. Então, automaticamente produz insulina ou hormônio do crescimento. Então, a habilidade do vírus, né, de infectar células, de certa forma, tem permitido os cientistas desenvolver terapias intracelulares, né? Então, nós vamos ver agora a questão da estrutura do vírus. Então, ele vem do latim veneno, né, que significa e designa um grupo bastante variado de seres cujo tamanho varia de 15 a 300 nanômetros. Então, são muito pequenos, certo? O estudo dos vírus, né, começou com Adolf Meyer, certo? Quando ele estudava o mosaico de tabaco, né, na planta de fumo, né, no caso do Nicotidiana tabaco. Então, ele percebeu aí manchas irregulares e despigmentação, ou seja, ele percebeu que a planta estava de certa forma doente, né? E esse mosaico, né, ele podia ser transmitido por meio do processo de pulverização, ou seja, uma planta sadia para uma outra doente, certo? Ou, aliás, de uma doente para uma sadia. Nós podemos observar aqui essas manchas, certo? Essas manchas aí meio enferrujadas, é justamente o vírus, né, que ataca a folha da planta. Então, as tentativas dele, né, do Meyer, para identificar o agente que causava o mosaico, né, foram em vão, pois ele não tinha ainda naquela época, né, ele era limitado pela questão da tecnologia, né, que era a questão do microscópio eletrônico, só vinha a ser inventado mais tarde. Já o Ivanovski, né, ele propôs uma experiência para identificar o tamanho do agente infeccioso da planta do fumo. Ele produziu filtros de porcelana com poros muito finos, finíssimos, e pensou que a doença, né, nesse caso aí, ao inventar isso, era causada por uma toxina. Ou seja, não havia a necessidade de o agente, né, causador estar ali diretamente ligado. No caso, por exemplo, uma bactéria. Já o Berink, né, ele demonstrou que o agente infeccioso era capaz de se multiplicar. Ou seja, era transmitido de uma planta para outra de forma indefinidamente. Os vírus, né, eles são visualizados apenas por meio de microscópios eletrônicos. Então, naquela época, né, antes aí, os cientistas eles não conseguiam, de certa forma, visualizar o vírus justamente pela limitação tecnológica, né? Eles tinham apenas aqueles microscópios mais rudimentares, ópticos mais rudimentares. Mas aí tem algumas características interessantes. Os vírus eles são acelulares. Se eles são acelulares, pessoal, eles não podem ser considerados
seres vivos, né, de acordo com os padrões, de acordo com o conceito de ser vivo. Eles são constituídos aí por ácido nucleico, né, que é o DNA ou o RNA, né, que são envoltos por uma molécula de proteínas. Então ele é muito simples. Eles não apresentam organização celular, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que um vírus ele só consegue se manifestar, né, ele só consegue desenvolver uma reação viral se ele estiver dentro de uma célula. Se ele estiver fora de uma célula, ele não consegue comandá-la. Dessa forma, ele não consegue se desenvolver. Ele só consegue desenvolver alguma forma de doença se ele estiver dentro da célula. Então, chegamos às características virais, né? Há uma grande variedade de vírus, né? E eles são capazes de atacar todos os grupos de seres vivos. Contudo, né, cada tipo de espécie de vírus ele é altamente específico, ou seja, tem vírus que atacam, por exemplo, os pulmões, tem vírus que atacam os rins, tem vírus que atacam só células cardíacas, outros respiratórias, enfim, eles têm uma infecção viral específica, certo? Para um determinado tipo de órgão. Então a infecção viral, né, que é justamente a invasão de uma célula hospedeira, ela causa muitas alterações no metabolismo celular. Por quê? Porque agora quem está no comando não é mais o nosso sistema, não é mais o nosso organismo, e sim o vírus. As células infectadas elas passam a se dividir de forma descontrolada, né, originando tumores. O destino de grande parte das células vai ser a morte, certo? E aí tem o que nós chamamos de viroses, que é justamente um conjunto, né, de alterações que é ocasionado por esses vírus. A estrutura viral, né, agora. Então os vírus eles são constituídos por uma ou algumas moléculas de ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Eles são protegidos por uma proteína, né, que nós chamamos de capsídeo. Certo? No caso dos ácidos nucleicos virais, eles são envoltos por uma proteína, né, pelas proteínas do capsídeo, e aí vão formar o que a gente chama de núcleo capsídeo. Certo? Alguns vírus eles têm uma proteção extra, certo? É o que nós vamos chamar de envelope viral. Esse envelope viral tem uma constituição muito semelhante à constituição das nossas células, certo? Por exemplo, da membrana plasmática, ou seja, o envelope viral ele é constituído por lipoproteínas, né, que é formado por fragmentos de membrana plasmática da célula hospedeira. Olha só o vírus pegando aí o material da nossa célula para fazer os seus envoltórios protetores. Certo? Temos aí o vírion, né, que é uma partícula viral completa, com tamanho e forma, tem tamanho e forma típicos, né, para cada espécie. Então essa partícula viral completa é aquele tipo de vírus que possui tanto material genético como capsídeo e envelope viral. E aqui nós temos exemplos da estrutura, nós temos aqui o RNA, o capsídeo, o DNA, o capsídeo, envelope membranoso, ó. Nós temos aqui um bacteriófago, certo? Então eles têm estruturas diferentes. Na superfície do vírion, né, que é um tipo de vírus completo, há proteínas que são capazes de se unir a componentes específicos da membrana hospedeira, que é o que nós vamos chamar de receptores virais, ou seja, esses vírus eles se aproveitam dos ligantes que as nossas células têm naturalmente para se ligar a elas e facilitar a sua entrada dentro das células hospedeiras. Então a capacidade de infectar, né, depende da união entre essas proteínas ligantes do vírus, né, e os receptores virais da célula hospedeira, como eu já havia mencionado. Então, a presença ou não do envelope lipoproteico, né, do envelope viral, permite a gente classificar os vírus. Nós vamos ter os vírus envelopados, né, que é aqueles que possuem envelope viral, como é o vírus da herpes, da varíola, da rubéola, da gripe. E os não envelopados, como nós temos aí o adenovírus e a poliomielite, certo? Então, o genoma viral, né, ele contém as informações para a produção dos novos vírus. É muito semelhante, por exemplo, ao nosso material genético. O vírus, por exemplo, da varíola tem 200 genes, o do HIV e do sarampo tem 10 genes, certo? Então, os genes virais, eles iniciam sua atividade quando o vírus adentra aquela célula hospedeira. O que vai ocorrer? Produção de RNA mensageiro. Algumas proteínas elas alteram o metabolismo celular, né, da célula hospedeira, enquanto que outras vão se tornar componentes dos envelopes, dos envoltórios virais. Os vírus, né, eles não penetram por endocitose. Os vírus que penetram, né, por endocitose, ou seja, por englobamento, né,
é a ligação do vírion aos receptores da membrana plasmática, né, que vão estimular aí a célula a englobá-la, a engoli-lo, certo? Os lisossomos eles vão digerir, né, a função dos lisossomos é justamente digerir as partículas, né? No caso, ele vai digerir os componentes proteicos virais. Uns poucos vírus, né, envelopados, eles penetram na célula pela fusão de seu envelope membranoso, né, a membrana celular. Um exemplo disso é o HIV, né, onde apenas o núcleo capsídeo penetra na célula, o envelope não penetra. E aqui nós temos mostrando justamente uma infecção viral. No caso aqui, por exemplo, na letra A, nós temos a injeção de DNA, né, nós temos um bacteriófago, onde ele injeta só material genético. Nós temos na letra B a fusão do envelope viral, vocês podem ver que há uma fusão do vírus com a membrana. E a endocitose, né, que ele estimula a própria célula a fazer o processo de englobamento do vírus.